Bem, o engraçado é que na verdade nós há muito tempo não nos lembramos. Sabemos que a mãe dela nos colocou em um reunindo-se quando. Quantos anos você tinha? 16. Uau, faz tempo. Então eu provavelmente tinha 20, 21. E a mãe dela estava tentando para colocá-la na música. E a mãe dela é incrível. Ela faz com que as coisas aconteçam e de alguma forma ela nos reuniu. E não nos lembramos disso. E depois que tivemos músicas juntas, houve uma vez em que provavelmente foi 2016 ou 17 ou algo assim. Eu me lembro quando você estava em um estúdio, como o Interscope Studios. Ela não se lembra disso, mas eu lembro que entrei. E eu tive essa conversa com você. Eu me lembro de pensar, uau, ela é mesmo realmente uma pessoa complexa de um jeito bom. E eu estava tipo, uau, ela é tão profunda. E nós tivemos essa conversa onde eu realmente percebi que ela era genial. E então fomos embora, e não pensei mais nada disso. E então quando nós fizemos a nossa música juntos, lembrou-me de sair, sem pensar no assunto. Só me lembro de sair. E eu estava falando, você sabe, porque quando você é uma estrela pop, como ela, e você é uma entidade enorme e você fez tantas coisas em sua vida antes, então é como se você ficasse, como meio nervoso. E isso é assim. Eu e o diretor estávamos tão nervosos. E eu me lembro de caminhar com ele. Ele estava direcionando as coisas. Ele falou, vai ser fácil gravar. O pessoal fizeram parecer que com ela era eu preocupado com a gravação. E o brilho que senti dela naquele momento lembrou-me de deixar ser como, uau, Selena é uma garota tão legal. Eu me lembro da parte do vídeo, mas foi interessante. Porque, sim, eu não tenho memória muito boa, mas, eu apenas me lembro da filmagem de vídeo. Eu não percebi nada de romântico, nem realmente senti isso, mas eu me diverti muito. E isso provavelmente foi a primeira vez depois de anos fazendo música juntos e não juntos. Essa foi a primeira vez que realmente tenho sair com ele, e foi divertido. Eu me diverti, foi isso. E então, como isso eu sempre fui gentil, cautelosa, porque sempre quis ter certeza de que me protege. Eu pensei que ela me odiava. Realmente. Eu pensei que não eu haveria mais. E eu pensei, ela não gosta de mim. E eu, não éramos pensando em qualquer coisa. Eu estava, uau, ela realmente não falou muito comigo. Eu me senti estranho para ela. Eu sinto muito. E então, ouvi outra vez, me lembro, que a gente se viu. Eu pensei que você estava sendo educado. Basicamente eu estávamos trabalhando em algumas músicas. E nós passamos por algumas das demos que tínhamos. E em Single Song, aparece o que é irônico, porque era na verdade em nenhum lugar onde eu estava na minha vida pessoal. Mas Benny falou, faça a música. Não, eu nem fiz isso. Era como... e você veio consertar. Sim, e eu gosto de ajudar porque eu estava eu quero a música. Deixe-me pelo menos ajudá-la. Eu disse, bem, não tenho certeza se vai ficar boa, porque eu não sei se Selena gosta de mim ou algo assim. E então John Janik, você sabe, o presidente da Interscope, ele ficou bem, por que não você acabou de entrar na sessão? Ela geralmente não tem pessoas dentro, mas apenas entrei. Você sente que é estranho, e pensa apenas entre e converse com ela. E eu disse, ok, estou aqui, vou lá. Então eu entrei. Foi tão engraçado. E aqui está o meu raciocínio. Vou me defender. Eu fico muito nervosa em torno do produtores me observando cantar. É apenas uma coisa muito íntima para mim. Eu sinto que preciso parecer um certo caminho, ou faço o que for para fazê-los. Feliz. E quando eu conseguir gravar, com só eu e meu engenheiro, e talvez alguém em quem eu confiei, eu tire mais da experiência. Então eu só estava pensando, ok, bem, talvez ele fique. Por 10 minutos e nós vamos, talvez apenas fale por um segundo. E 10 minutos se transformaram em 30. Então ele foi para outra sala e eu terminei de gravar. E ele ficou lá. Não. Ok. Então,
Da minha perspectiva, aqui está o que aconteceu. Eu entro lá e sou tipo, eu tenho que suavizar isso. Eu amo isso de um lado para o outro. Sim, sim, sim. Eu estava tipo, não tenho isso com ninguém. Eu estava tipo, eu quero que sejamos normal. E obviamente estava na minha cabeça. E eu entro, começamos a falar sobre a vida e um dos meus amigos está lá. E estamos apenas falando sobre vida e começamos a falar sobre namoro. E eu estava tipo, sim, você sabe, eu saio nesta data e tal. E então eu estava falando para ela e eu disse, oh, meu Deus, eu tenho tantos bons amigos solteiros. Eu falei, temos jantares na casa o tempo todo. Você deveria vir algum dia. E eu nem estava pensando em nada sério. E nós estamos falando sobre como seria um encontro ideal e assim e aquilo. E eu queria fazer claro que ela fez a linha dura. Então eu fiquei, eu vou garantir que seja bom. Então eu saí, partimos, e então eu não tinha o número do celular dela porque ela muda seu número muito. Então eu disse, ei, me dê o telefone, dê-me o número do seu celular. E eu escrevi. Eu estava tipo, oh meu Deus, agora eu tinha o seu telefone. Então a música que fizemos vai bem e tudo. Então eu disse, deixe-me enviar uma mensagem para ela. Obrigado ou qualquer outra coisa. E eu estava tipo, você sabe, você era tão doce ou algo assim. E então ela escreve de volta. Eu acho que nós apenas enviamos mensagens de texto ao longo do dia. Sim, que a propósito, que garotas não deveria realmente fazer, ou qualquer pessoa. Em sua mente, certa para alguém, eles teriam uma queda por fazer isso. Mas estávamos conversando sobre fotos feias. Tipo, porque eu sempre digo eu tiro as piores fotos. Às vezes, e ele é como, você disse algo. E eu enviei a ele as piores fotos minhas, tipo, desde que na cama doente. E então, você sabe, eu enviando fotos estranhas. Agora olhando para trás, estou apenas pensando isso, é tão estranho. Ela disse, sim. De alguma forma você começou a enviar. Como selfies para onde você olhava muito ruim de propósito. Como as piores fotos do seu telefone. Você começou a fazer isso. Porque eu não sabia que ia ir seja como. Talvez eu pensasse que seria apenas flertar, e não. Realmente mais nada. Mas eu realmente começou para apenas, não sei, a se apaixonar por isso. Eu não sei porque eu disse aquele momento ainda, ou ainda não. Então, eu não sabia nada disso. Então, decidimos que somos tipo, esquecemos. Como isso acontece, mas vamos sair. E eu falei, meu amigo, estão fazendo uma festa de aniversário amanhã. E você apenas veio. Ela pensou a festa seria na minha casa. Mas eu fiquei tipo, na minha cabeça, ela só vai vir aqui e podemos apenas tomar uma bebida primeiro e depois ir para lá. Mas como não pensar nada disso e fomos. E então vamos lá. Você estava lá e estávamos sentados juntos e ela disse algo. Como bem, você sabe, porque é um encontro que sei blá, blá. Não, eu disse, se fosse um encontro, eu definitivamente iria vestir-os bem melhor. E ele meio que olhou para mim e eu pensei que estávamos em um encontro. E eu estava tipo, estamos em um encontro. E então fomos, e então nós realmente não conversamos sobre isso. Desculpe. Um homem legal me leva para tomar uma bebida. Ela pensou que era um encontro. Eu não sabia, mas ninguém se perguntou ainda. Não, foi como? Vamos embora. Como? E então vamos aos meus amigos e despedimos. E vamos a um restaurante tailandês. Nós vamos para Jitlada e há um monte de pessoas lá. E ficamos um pouco. E ela falou, eu tenho que ir. Eu tenho um vídeo, será lançado amanhã cedo. E eu falei, ok. E eu fiquei lá. E então, ela me envia uma mensagem depois. Isso foi como um dos momentos mais divertidos que eu tinha em tempo muito longo. Eu ainda não tinha confiança. Essa é a parte assustadora. Eu acho que foi quando eu reconheci. Eu tive algum tipo de sentimento por ele. O que eu senti por Benny foi que tudo nele foi honesto. Quando Benny olha para mim, eu não acho que ele vê qualquer coisa, exceto quem eu sou. Isso é tão extravagante de dizer, mas quando você sabe, parece certo. Caminhando para sua casa ou em sua casa, e a festa de seus amigos. Eu estava muito nervosa e não sou normalmente assim, a menos que seja como um evento ou algo assim onde pode ser esmagador. Com qualquer um com quem eu falo, estou capaz de falar com as
pessoas e sinto que sou boa nisso. Mas eu apenas parecia todos esses sentimentos chegando. E então, quando saímos, eu estava rindo e eu não me senti. Eu não senti que ele queria qualquer coisa ou havia motivos estranhos. É triste que você sabe. Pessoal, tenho que pensar dessa maneira, mas eu não sei. Eu senti essa segurança imediata com ele. E fiquei muito satisfeita por. Isso, não sei, éramos amigos e então nos tornamos. Você sabe.